A TV Quilombo fala diretamente aqui da unidade escolar São Bartolomeu. Como a gente falou na Medonha essa semana, a gente já está trabalhando o tema sobre educação, principalmente em meio à pandemia do novo coronavírus, nessa defasagem, essa dificuldade do acesso das comunidades tradicionais, quilombolas, da todas as comunidades em geral, da cidade de Vargem Grande, ao ensino municipal. Então estamos aqui até com a coordenadora do ensino, né, da cidade de Vargem Grande, porque a nossa reportagem especial é sobre por que, principalmente agora, né, trazendo essa questão, hoje está tendo a Olimpíada Brasileira de Matemática aqui na escola, né? A comunidade, muitos pais, a nossa própria equipe TV Quilombo é contra totalmente, mas está acontecendo. A nossa pergunta é, se vocês conseguiram fazer toda essa logística, né, de álcool gel, de distanciamento, por que a secretaria não forneceu, no mínimo, atividades impressas, né, durante o ano letivo aqui na comunidade, sendo que já estamos no mês de julho e nunca teve uma aula sequer, os alunos aqui nunca tiveram. Bom dia, eu gostaria de antemão parabenizar pelo trabalho de vocês, por essa mobilização, por esse trabalho de reflexão, né? Porque na verdade não é apenas um trabalho de comunicação, é um trabalho social, sobretudo. E com relação à questão da educação na pandemia, a questão da aplicação da avaliação das Olimpíadas Brasileiras de Matemática não é só no município de Vargem Grande, é em todo o Brasil, né? Em alguns lugares foi possível realizar de forma online, em outros lugares não. O que nós entendemos em relação ao campo é que, assim como os alunos da sede, não apenas do município de Vargem Grande, mas de todos os demais municípios, também precisavam ter essa oportunidade, né? Na verdade, é uma avaliação de cunho nacional, não é municipal, e precisa ser aplicada. No meu ponto de vista, essa avaliação ela vai funcionar como um diagnóstico. Depois de tanto tempo com pandemia, que os alunos estão, de certa forma, impedidos de desenvolverem suas atividades presenciais, a gente vai precisar, sim, de uma ferramenta que nos dê essa visualização, né? De como está o nosso alunado, de como está o seu nível de aprendizagem. Com relação à questão das entregas das atividades impressas, não foi possível realizar ainda, porque nós estávamos sob decreto, e a preservação da vida nesse momento é algo maior. O estudo, a educação a gente recupera, a médio, a longo prazo, mas a vida não. E a pergunta que a gente quer fazer, como é que esses alunos do campo vão ser avaliados, sendo que eles nunca tiveram aula esse ano? Sim. E a gente tem informações, né, que na cidade está tendo aula online, certo? Um ponto, a gente sabe, meio à pandemia, mas por que a secretaria não tomou algumas medidas para que isso também pudesse acontecer nas comunidades? É descaso, será? Uhum. Tá. As aulas online não estão acontecendo apenas na sede, elas também estão acontecendo no campo, onde nós temos condições de acesso à internet, a gente também está ofertando, né? E a gente tentou alcançar o máximo possível de comunidades com acesso à internet via plataforma. Então, não é só na sede, o campo também está tendo acesso. Não posso dizer que é 100%, porque nós não conseguimos 100% nem na sede, né? Mas aquilo que a gente pôde fazer para alcançar, houve todo um esforço, todo um trabalho de empreender essa educação, esse trabalho com a plataforma também no campo. Mas, tipo assim, aqui a gente tem um acesso à internet, né? Mas a gente não chegou em momento algum, alguém da secretaria para dizer, para falar, né, para os alunos virem e tal, essas questões todas, ou no mínimo também implantar um sinal de internet diretamente aqui na escola. Por que isso não ocorreu? Nesse momento, durante todo esse tempo de pandemia, essa foi a nossa busca, né, de condições de implantar ou de implementar internet em todas as escolas. E isso está acontecendo, só agora a gente conseguiu para todas as escolas. Então nós estamos instalando, implantando
sinais onde nós não tínhamos e melhorando onde nós já tínhamos, porque às vezes tem internet em algumas localidades, mas não é suficiente para a realização das atividades, né? Uma única pergunta, tipo assim, a gente tem também uma questão que fica na mente da gente, né? Como esses alunos que não estão tendo aula, nem presencial, nem remota, nem online, vão ser avaliados no final do ano em relação a esses que estão tendo aula desde o início do ano. Como é que a Secretaria está pensando isso? Tá. Essa tua pergunta eu já respondi lá no início. Esse processo ele vai ser muito mais diagnóstico do que formativo, né? A gente vai precisar avaliar o aluno para saber como ele está vindo do pós-pandemia, né? E a previsão e o esforço que a gestão municipal está fazendo é no sentido de, em agosto, a gente retomar essas atividades de forma híbrida, tanto no campo quanto na sede. É por isso que ele está empreendendo todo um esforço no sentido da vacinação a todos os profissionais da educação, no sentido da gente fazer essa retomada. Então, muito possivelmente, no segundo semestre, a gente já vai estar na escola com esse retorno híbrido, né, para que a gente possa ir passo a passo, garantindo a segurança, a vida de cada um, mas também podendo ofertar uma educação de qualidade. Então, sobretudo, segura. Então, pela lógica, não era para estar acontecendo esse momento aqui, presencialmente, na escola. Eu não entendo essa lógica que tu estás colocando. Porque sempre chegava para a gente que não estava tendo aula na escola, porque a escola não poderia aglomerar, Sim. Não poderia, não tinha suporte, não tinha como fazer essas atividades presencialmente. Mas hoje, é o primeiro contato que esses alunos estão tendo com alguma atividade, e de forma presencial, disponibilizar ônibus e tudo para trazer os meninos. Como é que você vê isso? Na lógica, ou melhor, não era para estar tendo acontecendo, né? Porque se não pode aglomerar, a pandemia ainda não acabou, todos os profissionais ainda não foram vacinados, e por que está acontecendo hoje e não aconteceu encontros durante o ano? Primeiro, os profissionais foram sim vacinados com a primeira dose. E alguns até com a segunda, inclusive eu já fui vacinado com a segunda dose, né? Então, assim, com relação à aglomeração, nós não estamos tendo aglomeração, porque só quem veio fazer as avaliações foi alunos de 6º a 9º ano. Então, nós não estamos tendo nenhuma aglomeração, né? Nós não estamos com o corpo todo da escola aqui, né? Então, não há aglomeração. Por isso, a gente se organizou para esse momento, porque a gente já viu que não haveria essa aglomeração, uma vez que é só uma parcela dos alunos que aqui estão, né? Com relação a equipar a escola, as escolas estão se equipando, né, porque receberam o recurso do PDD emergencial para essa finalidade, se equiparem, né? Só que isso não aconteceu no início da pandemia, até porque não existia. Esse PDD ele foi criado para o momento, né? Então, a partir do momento que se recebeu, a escola procurou se equipar para isso, né? E é nesse sentido, esse momento eu vejo que ele funciona como uma prévia, né? A gente está vendo como seria, vamos ver com uma parcela dos alunos, como seria um retorno, um possível retorno. Eu acho que esse momento está servindo inclusive para isso, não apenas para a realização da avaliação, mas para a gente já ver como poderia vir a ser um futuro momento que a gente está prevendo lá para agosto, que com fé em Deus vai acontecer. Porque na verdade a gente pensa também na questão, né, dessa prova, para alimentar um sistema, né? Porque a gente sabe que aqui não está tendo aula, mas para o sistema eventualmente está tendo aula. Porque senão, nessas atividades elas tinham vindo para cá para a escola. Então a nossa indagação é essa. Se não teve, não era para estar tendo, porque ainda não está no momento seguro. E se vocês conseguirem fazer toda essa logística, né, de distanciamento, de dividir por série, né, como está sendo, deveriam também, eventualmente, não, porque a gente não descarta toda a confusão da pandemia. A gente está falando do momento, se fez toda essa logística, álcool gel, distanciamento, também deveria ter feito, né, durante esse processo de ensino, sendo que os alunos aí não tiveram, repitamos, mais de 10 vezes, 30 vezes,
nunca tiveram nenhuma aula, nem remota e nem de forma impressa esse ano aqui no Quilombo Rampo. Ok. Assim, nós não podemos dizer assim, poderíamos ter feito em outro momento. Por quê? Porque a gente não estava vacinado. Isso está acontecendo, né? A vacinação ela está em processo, assim como a organização para o retorno está em processo. Então não tem como, vocês deveriam ter feito, mas a gente está em processo, estamos em processo de vacinação, estamos em processo de organização da escola para receber os alunos no futuro não muito distante, estamos em processo de organização de todo o processo de educação. Então, assim, não puderam ser feito antes? Não podia mesmo, porque nós ainda não estávamos no ponto em que nós estamos hoje. Tudo é processo, né? E a avaliação, volto a dizer, ela é de cunho nacional e ela precisava ser aplicada até para servir para a gente eu vejo que ela vai servir como um referencial, aonde nós estamos e como ponto de partida para um planejamento de retorno. Então tá certo, então foi a fala dela, mas a gente continua, né, debatendo essa semana sobre essa dificuldade do acesso à educação nas comunidades quilombolas, que a gente sabe, né, que ainda não tinha tido como nenhuma aula presencial e nem remota. E por isso a gente levantou essa questão, porque a educação é algo essencial, algo importante, algo muito pouco falado, não só aqui na região da cidade de Vargem Grande, mas em todo o Brasil, né? Essa dificuldade, principalmente em aula, campo, cidade. Volto a dizer, a educação é importante, sim, sem dúvida, mas a vida é ainda mais importante, né? E eu gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizar mais uma vez pelo trabalho de vocês. Em nome da CEMED, eu agradeço a oportunidade, a preocupação de vocês, né? É uma preocupação pertinente e nós nos colocamos à disposição. E outra coisa também, né, que a gente puxa o gancho, o ano passado funcionou perfeitamente. Os pais vindo buscar atividade, a distribuição, seguindo o distanciamento, porque os protocolos de segurança e tal. E muitos pais, né, não entenderam porque esse ano não aconteceu, né? Okay. E a nossa preocupação maior é dessa dificuldade, como é que esses alunos vão se sair, sendo que não estão tendo o mesmo nível de aula remota presencial. A gente já falou mais de 10 vezes sobre isso. Posso responder. Com relação às atividades impressas que foram entregues ano passado e não puderam ser esse ano, nós podemos justificar pelo índice de aumento de contágio e de mortes no município, né? Aumentou o índice de contágio, então a gente interrompeu algumas atividades. Por quê? Porque a entrega das atividades, as atividades em si eram um veículo de contaminação. Então foi suspensa devido ao aumento do número de contaminados e o aumento de mortes. Então foi um cuidado, né, para que não houvesse uma disseminação ainda maior. E outra coisa, está tendo, você falou da questão do decreto, né? O município, a gente não é sabedor, ele já colocou um decreto que deixa claro que essas atividades podem ser realizadas nas escolas? O decreto diz que o último decreto ele é mais flexível, né? Dado a contenção desse número de casos, o número de mortes não avançou, né? A vacinação já está acontecendo em massa em Vargem Grande, no município de Vargem Grande. Então, tudo isso tem contribuído para que momentos como esse possam acontecer. Tá aí para você ligar na medonha, tá aí, né, a explicação da coordenadora municipal do ensino no campo, né? E a gente vai ficar atualizando vocês de tudo, né, como está esse processo. E está travando esse debate essa semana aqui na Medonha sobre a dificuldade do acesso à educação nas escolas, principalmente da zona rural de Vargem Grande, Maranhão.